dia, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Então, já que vocês pediram muito, 2 vídeos atrás aí nos comentários, hoje a gente vai fazer um vídeo do tour, né? Isso aí, fazer um tour aqui pelo nosso quintal, pela nossa horta, né? Nós temos uma horta aqui no quintal, mas também vamos mostrar tudo que tem no quintal. Então... Sim, hoje sem cortes, vamos mostrar tudo que vocês têm curiosidade para saber o que tem aqui na horta. Às vezes nos vídeos que a gente grava, nem todas as plantas aparecem, né? Também tem lugares que a gente acaba não mostrando. Então esse vídeo vai ser bem completaço mesmo, para você saber tudo que tem aqui na horta. Isso aí. Tudo aqui no quintal, né? Então, vamos lá. Já deixa o like, se inscreve aí, pega a pipoca, porque vai ser um pouco mais longo, né? Mas antes de começar o vídeo, tem muita gente que tá chegando agora pela primeira vez no canal, que vai chegar através desse vídeo, né? Nada melhor que a gente se apresentar. Ah, é verdade. Eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E aqui a gente mora numa cidade pequena do interior do Paraná. E nós temos um espaço muito bom, né? Temos essa benção de espaço aqui, então a gente aproveitou e fez uma horta. E boa parte dos nossos vídeos a gente mostra, né, sobre horta, compostagem e, enfim, tudo que a gente busca fazer para tentar viver aí um estilo de vida um pouco mais sustentável. Vamos lá, né? Vamos lá. Começar o tour da horta. Exatamente. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vai ser bem produzido mesmo. Vamos lá, conhecer nosso espacinho aqui. Lá, né, os preparativos para começar o tour, né? Já tá enchendo aí a cuia. Calibrando o chimarrão. Aí tem um pirulito aqui que tá deitado, só na preguiça, né, pirulito? E essa mesinha aqui já é uma parte importante da nossa horta. Ela não é bonita, ela é bem capenga. Ela já estava aqui na casa quando a gente mudou pra cá. E não chegamos na vez de fazer uma reforma nela, mas ainda tá servindo. É a mesa que a gente usa pra tudo, né? Sim, ajuda bastante a gente colocar o que a gente colhe em cima. E também já apareceu várias vezes. Já apareceu várias vezes nos vídeos também, né? Sim, os vasos, bandejas, tudo a gente acaba preparando aqui. Bom, esse cantinho aqui é o cantinho mais sombreado, vamos dizer assim, do nosso quintal. Aqui, até agora, talvez mais pra frente no verão pegue sol à tarde, mas até agora não tem pego sol. Então a gente tá deixando algumas plantinhas ornamentais aqui que eu tinha na frente de casa, mas elas estavam meio sofridas. Pegaram muito sol e aí eu trouxe pra cá. E qual o nome dessa planta, amor? Então, pra falar a verdade, eu não sei o nome, porque eu não sou assim muito ligada de ficar pesquisando sobre as plantas ornamentais. Eu ganhei a mudinha dela e tô cultivando aí. Se alguém souber qual que é o nome, tá? Ela tem umas manchinhas brancas assim na folha. Aí coloca aí no vídeo. Deixa nos comentários, né? Se alguém souber o nome aí. E essa aqui é uma orquídeazinha que a minha mãe tem, que ela é bem pequenininha, ela me deu a muda. E ela dá um cacho assim de flor, enche de orquídea nesses cachos assim pra baixo, fica bem bonito. E aqui do lado a gente tem a visita do chuchu, da nossa vizinha, a Marlene, que por sinal comentou lá no vídeo falando que ela queria ver o tour. Então, aí ó, o chuchuzão, ele vem pra cá, a gente já comeu uns 2, 3 chuchu daqui. Bem legal. Obrigado, vizinha, por ter ajudado a gente a comer um chuchuzinho também. Exatamente. Tá aí o chuchu. E eu quero aproveitar para mostrar aqui atrás do chuchu. Algumas pessoas perguntaram em vídeos anteriores, né, sobre esses canos que a gente tem em cima do muro. A gente colocou aqui com a intenção de que os nossos gatos não saiam. Isso funciona bem para 3 deles. 3 deles não saem, mas tem 2 que conseguem sair. Então vai depender do seu gato. A gente comprou cano de PVC mesmo. Comprou essas tampas que são para fixar o cano de PVC. E comprou esses Lzinhos aqui, ó, em loja de ferragem, assim, que é para instalar prateleira. E compramos também um arame bem grosso, que a gente passa o arame dentro do cano, fizemos furos nas pontas e prendemos nesse Lzinho, que ele tem um furinho, a gente prende ali. Aí o cano pode rodar, né? Sim, é mais conhecido como roller cat, né? Isso, roller cat, que aí os gatos pulam e aí o cano roda e eles não conseguem sair, sabe? A intenção desse roller cat é evitar que nossos gatos saiam e também os gatos dos vizinhos não entrem na nossa aqui. Isso, manter cada um no seu lugar, assim. Mas ele funciona, lá atrás a gente acabou colocando os canos do lado, ele não funciona tão bem. Colocando em cima, assim, do muro fica bem melhor o efeito. Sim, é verdade. E aqui tem essa parte dos vasinhos, fica sempre no chão, né?
Eles estão... Eu não... Na verdade, eu queria fazer um banco, alguma coisa, uma escadinha pra pôr eles, mas não deu tempo de fazer ainda. E eles estão aqui, coitados. A gente acaba não dando muita atenção pra eles. A gente tá sempre regando, porém Sim. a gente não conseguiu achar um lugar fixo pra eles. Pra eles ficarem bonitos. E aqui que eu vejo tem bastante florzinha também, né? Sim, Agora elas até estão começando a... Já tá caindo, né? Ela tava bem cheia isso aqui de flor. Mas tem que dar uma podadinha, uma Essa daqui cortada. é aquela Comigo Ninguém Pode? Não, esse é o antúrio. E É o antúrio, né? aqui não pega sol, mas ele queimou bastante as folhas. Eu acho que foi do calor que a gente teve. Ainda tá quente, mas teve há umas semanas atrás aí um calor muito forte. Uma Verdade. coisa absurda que 11 horas da noite tava 35 graus dentro de casa. Sim, e Então- mesmo aqui nessa parte da sombra, algumas horas do dia eles acabaram pegando sol e acabou queimando as folhas. Sim. Não, mas nesse canto que ele tava não pega. Eu cuidei, pegou não não, pega né? sol. Não, eu achei que era, mas não pega. Aham. Ele foi do mormaço mesmo. De tão quente que tava o ambiente que... Porque o piso também esquenta, né? Sim. E essa parte aqui? Então aqui tá começando a florir. Essa semana que eu vi, primeira vez florindo aqui, nossa cana de macaco. Olha só. Que a gente ganhou ano passado, né? Quando... Meio que no começo aqui da horta, eu não lembro em que mês foi. A gente ganhou na feirinha de plantas medicinais, ali do centro. Ali, A mudinha? ali atrás ali, eu não sei qual é o nome dessa planta, essa que parece uns canudinhos. A cavalinha. Cavalinha, né? Aham. A gente plantou as duas juntas ali no mesmo canteirinho. Justamente esse é um canto que não pega praticamente sol, né? Aqui na parte mais alta até pega, mas embaixo não. E ele é bem mais úmido. E são duas plantas que gostam de umidade, né? Então a gente plantou elas ali. Aqui tem um pé bonito de colônia, mas ela não floresceu ainda também. E, ó, só que talvez vai florescer, não sei, vamos ver. Na hora que florescer mais pra frente a gente mostra. Essas folhinhas roxas aqui embaixo, é o quê? Essa aí é uma outra plantinha que eu também não sei o nome não. Acho que foi sua mãe que te deu a muda, né? Aham, minha mãe que tem lá no quintal. É uma plantinha bem assim que cresce, se a gente se plantar ela no chão, ela se espalha bastante assim. Não plantei ainda que eu não achei um lugar assim que eu diga, ali você pode crescer à vontade. Uhum. Mas talvez eu plante ela lá no fundo. Depois eu mostro um canteiro pra vocês onde eu tô pensando em talvez plantar. Aqui a nossa estufa, que vocês já viram inúmeras vezes. Tem umas suculentas aqui também que eu ganhei as mudas, fui plantando, não sabia onde pôr e fui deixando aqui. Se deixar essa daí suspensa, ela vai ficar bem grande. Sim, é por isso que eu coloquei aqui por ser mais alto, né? E aqui tem as mudinhas que a gente tá a mil correndo pra passar pro canteiro, porque olha só o que tá acontecendo. Já tá crescendo até... Tomatinho, além de flor, já tá dando fruto aqui, o tomatinho. Tadinho. É que a gente não tá vencendo passar tudo pro canteiro. Mas vamos lá, que a gente vai continuar trabalhando pra fazer isso. Vou mostrar aqui, né? Isso, mostrar essa belezura aqui, que ela tá bonita agora nesse horário. Conforme o sol vai esquentando, parece que ela vai ficando triste depois, mas enfim. E agora, Olha. agora mais cedo que não tava pegando sol, tava bem E ó, as estufadinha. abelhinhas já chegando ali, ó. Tem uma Aqui, abelhinha ó, ali, tem uma nela. abelhinha aqui, né? Aham. Só que o foco não é muito bom dessa câmera, então não sei se o pessoal vai conseguir ver, né? Ah, Aí, talvez Isso aí. viu ela voando. Enfim, essa é uma chuva de prata, né? Ela tá grandona assim, a gente já comprou ela grande, de uma colega que tava se mudando e tava vendendo uns vasos com plantas e tal. Então essa aqui a gente comprou já grandona assim, desse tamanho. aqui atrás também tem outro vaso com flores. Verdade. Nossa, aqui tem de tudo um pouco. Tá uma mistura aí, né? Tem umas 3 plantas. Sim, tem um monte. Olha aqui, tem até um pimentão com... Um pimentão no meio. Eu não sei se é o pimentão ou é a pimenta. Aham. Um dos dois. E tá cheio de pimentãozinho, ó. Esse vaso aqui, o que que acontece? Ele é um vaso bem grande e eu tava sem lugar, sem saber onde plantar, e eu tava com as mudinhas. Aí pra elas não ficarem sofrendo, eu falei, vou colocar todas juntas no vaso. Aí eu coloquei, não com a intenção delas ficar, mas de eu replantar depois. Mas quem disse que cheguei lá? Aquele vaso ali também tá com uma planta bem bonita. Sim, ela nasceu espontânea aqui, ela parece a beldroega. Eu até quero pesquisar mais a respeito, porque eu nunca vi uma beldroega tão viçosa, tão bonita assim. Então eu tô na dúvida se é ela mesmo ou se é alguma outra... Porque às vezes tem, né, plantas que são parecidas, mas que não é a mesma planta. Porque a beldroega é comestível, inclusive um dia ainda quero fazer um vídeo dela, é bem interessante pra vocês conhecerem. Mas eu não tenho certeza se essa é a beldroega, que normalmente a beldroega fica mais rasteirinha, né? Essa aí tá viçosa demais, tá muito bonita. Aqui também tem um vaso cheio de suculentas. Isso.
É uma jardineira. Ela vai daqui lá, só que também tem uns matinhos no meio. Enfim, não deu tempo dele. Essa aqui tá precisando dar uma ajeitada. Tem essa aqui no meio que tá precisando tirar ela. Essa daqui é a Matilda, ó. Aham. Chegou aqui pra dar um oi pro pessoal. E aí, pessoal? Beleza? Bom dia! Matilda, nossa companheirinha do dia a dia. É, Tá aqui. sempre junto. E aqui tá nosso vaso com os nabos, que também eu preciso colher. Já tá Acho, grande, já, né? acho que vou colher hoje até, talvez. Aham. Esses aqui, ó, já estão grandões, ó. Não sei se dá pra ver o tamanho no vídeo. Assim, Ah, agora deu pra ver. tá grandão. Tá bom Então, pra colher já, né? alguns estão pequenos, mas também acho que não vão crescer mais, que já estão bastante tempo ali. E aí, vamos pro espaço ali que tem do lado, né? Isso. Aqui tem um pé de jabuticaba, mas embaixo a gente colocou bastante madeira e colocou umas mudinhas que acabou crescendo e ficaram bem grandes dessas plantas. Sim, Eu não sei o nome dessas plantas. esses daqui, essas eu sei. Essa você sabe, né? Ixi, você vai ter que ficar na frente aí, por causa do sol. Tá. Essa daqui é o malvarisco. Ele é uma planta que dá pra usar. A gente tá cheio das plantas pra usar no tererê, né? Aham. Ele é uma plantinha que o pessoal usa muito pra pôr no tererê. Também é uma planta medicinal, mas sobre ele eu nunca estudei, na verdade. Não conheço bem as propriedades, mas eu sei que é usado pra pôr no tererê, pra fazer chá, enfim. E ele tá ficando bem bonito aqui, ele gostou desse lugar. E aqui do lado a gente tem o confrei, que é uma planta que melhora o solo, pode ser usado pra gente fazer uns preparos. Meio que a gente deixa fermentar e daí essa calda depois a gente dilui em água para aplicar nas plantas, que é muito bom para as plantas. E também pode ser usado para fazer pomada, para a gente passar para problemas de pele, assim, de feridas. Ele é muito bom. Inclusive, ele é bom para usar em cosméticos que a gente prepara para cuidar da pele, né? E aí tem uns pés de mamões. Ah, sim. Mamões? Mamões. Eu nunca sei como é que é o certo. Fiquei em dúvida. Tem uns Ai. pequenininhos que não se desenvolveram Sim. tanto, né? Igual os outros. Eles estão mais feinhos aqui. O próprio pé de jabuticaba, ele também tá meio... Acho que é pelo falta de rega mesmo, que tá chovendo bem pouco, a gente consegue regar com mais frequência as hortaliças ali, mas quando a gente chega nessa parte a mangueira é curta e acaba não molhando direito. E também a questão de que, por serem plantas, vamos dizer assim, maiores, mais estabelecidas, elas precisam de água, mas elas não precisam daquela rega constante que nem as hortaliças, né? Porque senão também haja água pra gente regar tudo. E aí ali no fundo tem o nosso cantinho de guardar ferramentas. E não só ferramentas. E também tem as colheitas, né? Isso, tudo a gente acaba colocando aqui, né? Porque, enfim, é um espaço para guardar as coisas. E tem vídeo no canal a gente mostrando a construção desse depósito de ferramentas. E eu postei essa semana que passou agora na aba comunidade uma foto do projeto que eu tinha desenhado pra gente construir, pra quem quiser ver medidas ou coisas assim. Lá tem a foto. E, enfim, aqui tem uns alhos, cebola que a gente colheu junto daquele vídeo. Estamos deixando ela dar uma leve secadinha, porque a gente ainda tem cebola lá na geladeira, né, que a gente tinha comprado. Então, na hora que terminar aquelas lá, a gente vem colher essas aqui e começa a colher as outras. Aquele tanto de saco ali é todo adubo, esterco. Isso. Que a gente guarda ali pra Tem poder... saco de serragem, né, que a gente acabou pegando... Tá parecendo que são meus cabelos, isso aqui. Tem saco de serragem que a gente trouxe lá do sítio do meu pai, que eles cortaram lá umas madeiras para fazer poste de cerca. E aí eles juntaram a serragem. Então tem saco de serragem, tem saco de esterco, tem saco de serrapilheira que a gente pegou lá no cantinho do potreiro também, de um cipozal que eles tiraram lá. Então tem bastante Tem essa coisa. caixa de isopor também que a gente estava usando para compostagem. Isso, que é... E já tá praticamente pronto, né? Ela tá pronta, ela tá ficando muito úmida. Eu não gostei muito do sistema de compostagem aqui, eu achei que ficou muito úmido. Acho que falta justamente a ventilação, né? Uhum. Mas tá tudo isso aqui, ó, que são essas bolinhas pequenininhas, já é o humus pronto. Então isso aqui é só a gente peneirar. E aí eu tô pensando seriamente, eu acho que eu não vou mais fazer essa compostagem separada. Eu tinha feito ela pra querer criar os gôngulos, mas a gente tem gôngulo pela horta inteira. Qualquer canteiro que a gente mexe aparece os gôngulos. Então, eu acho que eles já estão, né,
fazendo o adubo lá direto, isso acaba dando menos trabalho pra gente. Então, provavelmente isso aqui vai virar outra coisa, essa caixa. Tem uma outra ideia pra ela. E aqui tem outra composteira também, que também tem vídeo no canal, a gente fazendo essa composteira. Exato, vocês viram. Não é nada complexo, né? A gente montou ela com pallets. E agora combinamos que não vamos mais pôr nada nela. Então, agora parou, a gente vai deixar ela descansar pra gente poder coletar esse composto dali, que já tem. Eu até mexi por baixo assim, ó, tá? Coisa muito bonita. Tem um pezinho de mamão ali atrás, né, que a gente esqueceu de mostrar. Opa, ah, passar é verdade. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó, o pezinho de mamão atrás dela. Isso. Essas plaquinhas aqui também tem vídeo no canal a gente fazendo. Elas são armadilha para os insetos. Mas a gente tá tirando a maioria delas porque a gente tinha feito tudo com vaselina por fora. E a gente não... A vaselina sólida. E a gente não gostou do resultado, assim. Ela quase não gruda em inseto. Então, provavelmente a gente vai comprar mesmo um pote daquela cola profissional para isso, aquela cola entomológica. E aí a gente vai refazer as plaquinhas quando tiver comprado. Aqui no chão tá com esses papelão. Isso é por duas razões. Uma, na verdade dá pra dizer até três. Uma pra não nascer mato. A outra é que os gatos vêm aqui, arranham, ficam arranhando o papelão, eles adoram. Mas, principalmente, a gente coloca aqui que daí quando a gente consegue grama pra secar, é aqui que a gente tá secando. Então a gente joga as gramas aqui pra secar. Já tem até outra camada aqui, ó, que já foi. Os papelões anteriores, com o tempo eles degradam e a gente põe novo papelão e... Aqui tem duas plantas também, que é o fumo bravo, né? Essa árvore grande aqui. Tá virando uma árvore, né? E aquela outra que tem lá no fundo é qual que é? Esse ali é o margaridão. Durante todo o inverno ele não pegou sol, então ele quase não cresceu. Agora que ele tá começando a pegar sol, que ele vai se desenvolver. E aqui a gente ele dá uma flor amarela muito bonita, parecida com um girassol. E é ótimo pra gente ter... eu queria ter, assim, bastante dele, sabe? Pra poder podar e colocar na horta, porque ele gera muito nitrogênio. Então, pra terra ali, ele é muito bom. E aqui a gente tá colocando galhos secos pra secar, né? Isso, agora aqui é a nossa nova composteira. Então a gente vai parar de alimentar essa grandona aqui e vamos começar a colocar aqui. Já começamos, né? Isso aqui é tudo que a gente foi tirando da horta. Porque agora a gente tá nessa fase da horta, né? Vocês vão ver. Até não seria o melhor momento para estar fazendo um tour, assim, não é o momento que a horta tá mais bonita, né? Porque o que acontece? A gente tá tirando tudo que tá velho, que tá terminando a temporada ali do inverno, né? Mais de plantas de frio e plantando as plantas de calor. Então tem locais vazios, vocês vão ver nos canteiros. Mas é isso, a gente tá nesse trabalho de tirar as coisas que já passaram do ponto pra mostrar as novas, né? E aí tem essa estrutura aqui que a gente usou para plantar chuchu. Mas cresceu, mas não deu muito certo, né? O que deu certo aqui foi o feijão. Isso, feijão trepador, né? Mas a gente vai, acho que não foi pela estrutura em si que o chuchu não deu certo, né? Foi aquele chuchu que não a planta em si que não cresceu muito. Mas a gente vai plantar de novo agora. Já era até para ter plantado, mas... A Rosinha aqui já bagunçando, já só de começar a gravar que ela já arranhar aqui o papelão. Sim, eles gostam de ter esse espacinho. E aí? Então, aqui nesse canto a gente tem... Pode não parecer, porque as mamonas são mais viçosas na frente. Mas tem um pé de goiaba ali crescendo. Tem as roseiras aqui que até preciso tirar um pouco dessas mamonas da frente para dar mais luminosidade para as roseiras lá no meio. Mas ali a gente nunca conseguiu mexer. A gente podou um pouquinho no começo, mas depois deixou assim. E essas mamonas a gente também deixa crescer, mas sempre vai cortando. Vai cortando e vai colocando nos canteiros. Porque ela também gera um adubo muito bom pra horta, né? Tanto que tem aquele adubo que até que a gente compra pronto, né? A torta de mamona. É feita a partir aí da mamona, das sementes da mamona. E usa de sombra pros gatinhos deitar embaixo também. Sim, os gatos adoram. Esse é o espaço, eles adoram deitar aqui. Ali atrás, assim, nos fundos daquele canteiro, é o local que a gente só de vez em quando vai lá e dar uma limpada, mas deixa assim, a gente não impede eles de mexer, sabe? Deixa eles à vontade para eles poderem cavar, fazer o que eles quiserem nesse meio embaixo ali que a gente nunca vai. E aqui no fundo dá pra ver também, tem outra rosinha aqui crescendo. É verdade, nesse ponto aí dá pra ver, vamos chegar pertinho. Tá bem bonita essa daqui. Isso. E nesse canto aqui quase não pega sol, a gente não planta muita coisa. Mas tem um manjericão crescendo bem. Esse é o manjericão da flor roxa, vamos chegar mais perto aqui. Aí.
E aí tem essa erva baleeira, né, amor? Isso, aham. Essa aí é erva baleeira, também tá crescendo bonitinho. Essa daqui eu não sei o nome. Eu também não, essa é uma planta que já tava aí, a gente podou e ela vai brotando e tá aí, é bonitinha. Quando a gente chegou na casa, essa planta já tava aqui, né? E quando ela tá crescendo bastante, a gente poda ela solta tipo um leitinho, meio esquisito, esse leitinho ele gruda bastante assim na mão. Parece uma cola. Então a gente não tá deixando crescer muito, até eu tenho que vir podar depois essa planta. Uhum, é que ela já tá empurrando a baleira pra frente ali, ó, a baleira já tá inclinada assim, ó. É porque a outra tá crescendo de trás, né? Uhum. E aqui também tem uma alcachofra, né? Isso. Tá com uma florzinha crescendo aqui bem bonita. Tá florindo agora a alcachofra. E aqui como... Ela foi uma das poucas plantas que cresceu aqui, né? E aqui como pega muita sombra e também tem essa árvore aqui que solta bastante folhas e galhos, então a gente resolveu não plantar mais nada, né? Isso. Mas as plantas que estavam aqui se desenvolvendo, a gente não resolveu tirar também. É. Tem um pé de pimenta ali no fundo que tá bem grande. É, até tá precisando de uma poda essa parte aqui, mas é como ele tá cheio de frutinho, dá dó de cortar. Sim. Pega uma pimentinha aí. Aqui, ó. As pimentinhas que a gente usa. Não é uma pimenta forte, é uma Aham. pimenta gostosinha. A gente usa bastante pra picotar, colocar na comida, Como né? se fosse um pimentão, assim. Pimentão na salada e aí fica bem gostoso. Sim. Tem plantas aqui que eu não sei o nome, então eu fico com vergonha de apresentar. Né? Ah, mas não tem aí... que ficar com vergonha. Sim, Nem tudo eu sei o nome também. A gente tem esse canteiro aqui que no início, quando a gente fez, foi pra plantar lentilha, né? Isso, a gente começou plantando lentilha aqui, mas não deu certo Não também. deu certo, pelo fato também de não pegar tanto sol assim durante o dia. E o solo é muito duro. Sim, é muito duro. Tanto que agora a gente plantou as batatas doces, né? Pra ver se elas dão uma soltada. Tem aqui, ó, tem as batatas doces. Mostra aqui, amor. Essas batatas doces. Essa foi a que a gente plantou, que mostrou no vídeo até pra vocês. Aham. Tem essas florzinhas aqui que a gente pegou lá na casa da sua mãe, né? Isso. O nome dessa florzinha eu sei, essa é a Érica. É a Érica, né? Érica é o nome. Aham. E essas flores aqui, elas são bem tradicionais. Eu vejo quase toda casa que eu vou, sempre tem essas plantas. Quem gosta de planta, né? Tem essa plantinha aqui que ela é bem famosa. Só que ela floria o tempo todo, né? Acho que é por isso que o pessoal ela é bem tem comum de ver, só que eu não sei o nome. Pior que eu também não. Pra mim era beijo, mas ela tem a folha diferente, né? Não é aquele beijo do mato. Talvez um beijo industrializado, não sei. Eu queria pedir a ajuda dos inscritos aí para deixar no comentário qual o nome dessa flor aqui, que realmente eu não sei o nome, mas é bem comum de ver nas casas das pessoas, né, que gostam de planta. Olha o que eu acabei de ver por falar nisso. O quê? Dá uma olhada aqui. Ah, tá cheio de bicho, né? Olha aí, ó. As lagartinhas. Lagartinhas. Isso aí é uma borboleta que coloca ovo e daí as lagartinhas vão atacando e comendo as folhas do brócolis. Aqui tem 2 pés de mamões. Isso, ó, e esse aqui eu acho que daqui a um tempo vai dar pra colher. Tá começando a amarelar. Ali no fundo ali tem, eu sei que tem essas plantinhas roxas que eu plantei e acabou não dando tanto certo pelo fato de aqui não pegar tanto sol. Acho que também esses caruru cresceu. O caruru cresceu em volta e acabou tampando E também ela. os tomates, né, que estavam em cima dela. Sim, essa planta que tá aqui com as folhas grandes ali é o quê? Isso, essa é uma coloria também, a mesma que a gente tem lá no vaso, lá na frente, que nós mostramos. Aham. Tem ela no chão aqui também, mas também ainda não floriu. Não sei certo quanto tempo ela leva pra florir, mas em breve devemos ter flores. E aí, passando no fundo aqui, a transição de um canteiro para o outro. Isso. É só aproveitar para falar, né? Tem esses caruru gigantes aqui, era para já ter podado eles. Mas a gente sempre deixa o caruru crescido no meio dos canteiros, porque além dele servir de alimento pra gente, porque a gente também pode comer o caruru, é bom, riquíssimo em antioxidantes. Ele é bom porque os bichinhos gostam de comer ele, então eles comem menos as nossas plantas, porque eles nem comer o caruru. Então ele é uma planta, eu não sei, não tem assim uma planta armadilha, vamos dizer assim. Em espanhol eles têm um nome pra isso, né, que é uma planta trampa, né? Mas aqui é tipo uma planta armadilha, uma planta pegadinha, algo assim, que vai atrair os insetos para ela e deixar as nossas mais tranquilas. E eu já vi também bastante passarinho vindo comer semente dela, né? Sim, os passarinhos vêm comer a semente e os bichinhos comem as vaquinhas e tal, eles comem a folha. Aqui embaixo aqui tem uma estévia, né? Isso.
Essa estévia ela tem as folhas bem docinhas, dá pra usar como... Ela tá com flor agora também. Dá pra adoçar até café também, né? Sim, qualquer coisa que você quiser adoçar, né? Aquele adoçante estévia que você compra é feito a partir dessa planta. Só que você pode ter a própria planta aí na sua casa, né? E adoçar naturalmente mesmo, né? Adoçar com a planta. Adoçar café, adoçar suco. Sim, E é um adoçante natural que faz muito bem, né? Exato. Aqui a gente tem um pezinho de mamão que cresceu no meio, mas enfim, esse aqui é um pé de tanaceto. Também é uma planta medicinal, ela tem um cheiro forte. E eu gosto de plantar elas misturadas no meio das outras plantas, porque eu acredito que o cheiro de uma planta ajuda também a inibir insetos que vêm na outra. Então tinha um pé de tomate aqui. Eu tinha plantado ela embaixo do pé de tomate. Assim. Planta que a gente sempre tem na minha família, porque tem uma história antiga que o irmão do meu bisavô, né, aquele tempo que não tinha remédio, médico, né, não tinha os socorros, foi salvo de uma picada de cobra por usar essa planta. Eles maceravam e colocavam em cima. E aí já ia macerando outra, e tirava aquela e colocava outra. Ia fazendo isso e essa planta ela vai sugando, e vai mesmo. Porque se você tem um machucado assim que tá, sabe, querendo inflamar, você coloca ela macerada em cima e amarra e vai dormir, né? Faz uma atadura ali. Outro dia você vai ver que tá bem, quase que meio que esbranquiça assim ao redor, que tipo, ele puxa mesmo. O nome popular dela também é chamado de caatinga de mulata. Talvez o pessoal conheça mais por esse nome, né? Mas é uma espécie, uma variedade de tanaceta. Ela dá uma florzinha amarela, mas não floresce assim com frequência, né? Tem essas berinjelas também, né? Temos aqui um pézão de berinjelas, que a gente já colheu muita berinjela dele. Aqui nós temos um senhor fed, ó. Tá dando pra ver? detonando aqui as folhas. Sim, nossa, esse bichinho, olha, é um dos nossos maiores problemas aqui. Eu percebi que quando vai chegando na época da primavera e verão, eles começam a aparecer com mais frequência. Sim, eles se multiplicam mais. Aqui do lado da berinjela, aqui onde é que tá a berinjela, né? Era onde a gente teve o parreiral com o cabo de metro. Então tem essa estruturinha aqui, mas a gente não vai fazer por cima dessa vez. E vamos plantar outra coisa também aqui. Talvez pepino ou umas vagens. Tô pensando no que plantar nesse local. O cabo de metro acabou fazendo muita sombra, daí a gente não conseguiu produzir nada no canteiro embaixo. Então dessa vez a gente vai só usar essa estruturinha do meio mesmo. Aqui tá crescendo um pé de mamão, que esse sim, acho que a gente vai deixar crescer aqui, pra ele dar uma sombreada. Que a nossa ideia é que no futuro a gente não precise ficar usando sombrite, por exemplo, porque dá trabalho, né? Você instala tudo aquilo, uma função. Aí os gatos conseguem subir em cima, é um dos jeitos que eles acharam pra sair daqui. Então a gente tá evitando de ter que colocar o sombrito por causa dos gatos, na verdade. Mas ter as árvores, né, que nem o mamão é bom porque ele faz uma sombra, mas é uma sombra vazada, passa um pouco de sol. Então ele ajuda a refrescar o ambiente, mas sem sombrear totalmente, né? Então provavelmente aqui a gente vai deixar crescer um pé de mamão. E aqui nesse canteiro o que temos? Aqui nós temos várias coisas. Temos o peixinho da horta, que é essa plantinha aqui, né? O nome dela, na verdade, é pulmonária, mas popularmente ela é chamada de peixinho da horta, porque se você empanar essas folhas dela e fritar, fica semelhante assim ao que seria aqueles peixinhos fritos, né? Peixe frito de petisco. Então é o peixinho da horta. Esse daqui é o nosso alecrim. Meio que cresceu pro lado, assim. A gente tentou dar uma segurada nele, mas quando viu já tinha caído de novo. E aqui bate bastante vento, né? Empurra bastante as plantas. Meio que enraizou assim. Aqui as cebolas que a gente plantou, mostrou num vídeo atrás pra vocês, né? Plantamos de pedacinho essa cebola aqui, ela tá dando flor. Vamos ver se vamos ter sementes. E aqui... o canteirinho de morangos. Isso, canteiro de morangos. Hoje cedo eu tava mentalmente fazendo as contas, agora em outubro fez exatamente 1 ano e meio que a gente tá morando nessa casa, né? E esse é o único canteiro que a gente plantou no começo, com morangos, e que tá com a mesma planta até agora. Todos os outros já tiveram 4, 5 tipos de cultivo diferentes, porque a gente tá sempre trocando, né? Mas o morango tá aqui, só que era pra ter mudado ele, não era pra estar no mesmo lugar. Mas foi uma das coisas que não deu tempo de fazer ali E também tem a arruda que tá há bastante tempo com a gente aqui, né? Sim, a arruda também, tá desde o começo, porque ela tá bem grandona. Desde quando a gente chegou aqui, a gente plantou e ela tá aí bem grande. Sim. É bonita. E de forma geral ela tá bonita, só tá amarela nesse ponto aqui onde ela encosta na tela, que eu acho que foi por causa do calor também.
que esquentou a tela e deu uma queimada nela. E o do lado aí? Do lado a nossa couve de cabeça aqui, que já colhemos uma cabeça. Tá formando outras 2 cabeças. Olha aqui os ovinhos de borboleta, que vão virar aquelas lagartinhas que vocês viram lá atrás. E aqui ela foi largando várias mudas. Aí a gente tirou várias mudas, fizemos, tá lá na estufa as mudinhas. Mas as que a gente não tirou, né, foram crescendo e tá querendo formar outra cabeça aqui. A gente tá comendo dessas folhas, então ela virou uma couve ao longo de todo o tronco dela. Tá cheio de folhas de couve. Aqui temos essas flores bem bonitas. Isso, essas aí são as zinhas. As zinhas, né? Zinha cor-de-rosa. Essa daqui, a zinha, uma vez que você planta ela e deixa ela sementar, você sempre vai ter, ela vai nascer espontaneamente. Essa daqui, por exemplo, já nasceu espontaneamente aqui, já não fomos nós que plantamos. A gente plantou ano passado, né? Caiu semente e agora nasceu por conta. Nos vasinhos temos rosa do deserto, que precisa passar por um vaso maior. Nossa, essa tá precisando muito passar para os vasos maiores. Essas rosas do deserto eu tô bem curiosa para ver no que vai dar, porque primeiro que eu tô aprendendo a cuidar de rosa do deserto, né? Rosa do deserto suculenta, eu não tenho muita prática com elas não. Mas eu comprei sementes pela internet, umas sementes, cada uma é para ser de uma cor diferente. Tem laranja, tem amarelo, tem rosa, tem de tudo. São 6 mudinhas que eu tenho. E as sementes saíram bem caras, então eu espero que dê certo, que sejam essas plantas bem mesmo. Bonitas. Umas flores muito lindas. E a gente vai passar por um vaso maior e com certeza elas vão se desenvolver mais. E quem sabe, eu não sei se esse ano ainda dá flor, talvez sim, não sei quanto tempo ela leva para dar flor. E aí o que temos? Aqui temos neste canteiro, a gente plantou abobrinhas, que é o nosso principal cultivo, né? A gente meio que vai pensando assim, ó. Tem uma planta que é o foco principal e os espaços que tem a gente vai colocando outras plantas, né? E temos uma regra de procurar sempre ter flores misturadas. Então, aqui no meio as flores são os tagetes que a gente plantou. Esse é um canteiro que a gente já tinha uma vez identificado que tinha nematóides, né? Então a gente teve uma época que plantou ele só com tagetes, que ele estava cheio de tagetes. Porque o tagetes, ele libera na raiz uma substância que combate os nematóides. Então, a tendência é que os nematóides não estejam onde tem os tagetes. Então, estamos mantendo tagetes aqui de novo, mais uma vez. Junto com as abobrinhas que estão crescendo bem até. Estão se desenvolvendo bonitinhas. Ali no fundo a gente colocou uma tela para crescer os tomates. Isso. E aí a gente chegou a colher bastante tomate, só que agora eles secaram e morreram. E eu já plantei. Você já plantou um novo ali já, né? Tem um novo tomate ali no fundo. Esse foi o plantio de ontem à tarde aqui, ó. Esses pés de tomates aqui eu mudei ontem à tarde. O pimentão já tava, né? Só dei uma ajeitadinha nele. E não fiz a cobertura ainda, que ficou escuro, não deu tempo. Mas esses são aqueles tomates cereja que dá um cacho assim. Então espero que... Elas vão se trepando aí nessa tela. E espero colher muito tomatinho daqui. Aqui pimentão, lá tem mais pimentão. Esse tá grande, né? Esses aqui estão pequenos ainda. Mas depois vão crescer. Hoje eles estão pequenos, mas eles são daquele pimentão grande. Espero que dê certo. Tem um pé de mamão gigante que já tá dando bastante fruto. Outro pé de mamão grandão. Ali temos tomates crescendo também, mais tagetes. Aqui é um espaço que a gente ainda vai plantar alguma coisa. Talvez uma abobrinha. Flor bonita aqui. Isso, mais uma zinha. Essa tá bem bonita. Essa tá dupla. Passando pra cá. Isso. Porque aqui a gente tem só asinhas, tagetes e tomates. Aí aqui temos a nossa couve, que é a mesma couve da outra. Só que ela tá mais atrasada, digamos assim. Ela não formou a cabeça ainda. E é a couve da onde a gente mais tá comendo. Apesar de que agora também a gente já começa a tirar folhas daquele tronco lá, né? E aqui no canto, o que você plantou aqui? Aqui no canto tem meu pé de milho preto, que foi o único que nasceu. O único que nasceu foi eu tinha 8, 10 sementes, nasceu só uma. E é um milho antigo, então eu espero que dê certo. Alguém perguntou quando eu falei que tava mudando ele ali, se um pé só ia polinizar, né? Talvez a gente tenha que dar uma ajudinha, porque o milho ele poliniza, cai a sementinha do pendão do milho, né? Cai naqueles cabelinhos que tem na espiga. Quando o cabelinho é novo, né? Antes de secar, aí cai ali, então ele fecunda grão por grão de milho. Se você pegar uma espiga de milho que às vezes está falhada, é porque algum grão não foi fecundado. Então,
O que às vezes a gente vai precisar fazer é pegar um pouco daquele polenzinho, espalhar nos cabelinhos manualmente, mas dá sim, pra ter só com um pé. Feijão de porco. Isso, feijão de porco que a gente usa também pra podar, na verdade. A gente poda ele e vai colocando no meio dos canteiros, fazendo a cobertura. Tem um pé também de tanaceto aqui no meio, aquele chá que a gente viu lá atrás, né? As cenouras. Nossos vasinhos de cenoura. Essa aqui já é a cenoura de verão, essa aqui ainda é a de inverno. Coitadinha toda queimada do sol. E esses pimentões que são pequenininhos, eles são meio arredondados também? Isso, ele é a pimenta, é um tipo de pimenta na verdade, que é a pimenta cambuci. Ou também chamada de chapéu de bispo. Acho que é o mesmo tipo. Só tem nomes diferentes, né? Aquele canto também a gente não costuma mostrar com frequência, mas tem uma planta que cresceu, que se desenvolveu aqui, ó, que tomou esse espaço todo. Que é o boldinho. Boldinho, o nome dele? É, boldinho, é boldo miúdo, enfim. Eu já queria ter podado, mas depois eu desisti e deixei ele. Porque ele vai ficar muito bonito quando ele florescer, porque ele tem uma florzinha roxinha muito bonita. Então essa rodona toda aqui vai ficar bonita. Aqui é um quadrado dentro do piso, que aqui a gente tá, é piso, né? Aí tem um quadrado no meio que não tem lajota, não sei porquê, já não tinha. E a gente plantou algumas coisas, não foram tão bem assim, mas esse aqui tomou conta do espaço. Aqui tem um vasinho que o que eu plantei morreu, não nasceu direito, mas duas plantas espontâneas nasceram aqui. Eu acho que esse aqui é aquele almeirão roxo. Eu já queria ter pesquisado um pouco melhor para ver as fotos, para ter certeza se é o mesmo, né? Mas eu acho que é, porque é algo que eu quero há bastante tempo conseguir muda e não tinha conseguido ainda. Então eu acho que não sei como é que ele nasceu aqui, deve ter vindo em alguma substrato, semente, algum adubo, esterco. E aqui, olha que maravilha que tá o pé da nossa erva de Santa Luzia, gigante. Uhum. Muito bonito. E colher ela de vaso, assim, num local apropriado, ou no canteiro, né, onde ela cresce com melhores condições de adubação, é melhor, porque ela vai estar mais nutritiva e vai ter menos tendência de ter bichinho nela, de ter cochonilha, que dá muito nela, né. Aqui a gente tem um pé de aspargo nesse vaso, que não sei muito a respeito dele, ainda tô aprendendo a cultivar, porque eu sei que o aspargo leva 2 anos no mínimo entre plantar e começar a colher, né? E depois ele vai produzindo sempre. Então, a ideia que a gente já tem aqui, essa casa é uma casa alugada, onde a gente mora hoje, mas no futuro, né, quando a gente tiver a nossa casa, a gente leva ele já produzindo, né? Aí ele vai se espalhar mais rápido por lá. Sim, quando a gente estiver na nossa casa própria, vamos ter bastante plantas e projetos que a gente vai poder aplicar. Ideias não faltam. Ideias não faltam. A gente não vai tirar essa mamona enquanto a gente estiver com os morangos aqui, porque a gente tem a nossa hortinha vertical com morangos e tá ficando muito quente. Elas pegam solão da tarde toda aqui. Então a gente vai precisar mover essa horta de lugar, mas isso tem um moranguinho aqui também. Bastante trabalho. Os últimos moranguinhos da colheita. Mas dá bastante trabalho quando a gente vai mexer com ela, então a gente, enquanto não tiver tempo de fazer isso, vamos deixar essa mamona aí, que ela tá sombreando ela. E também tá dando um refresco aqui para os nossos pezinhos de berinjela nos vasos aqui, que também andaram sofrendo bastante com o calor. E aqui a gente tem uma frutífera, né? Um pé de fruta. Eu acho que qual é o nome? Xinxim. Xinxim? Tangerina xinxim doce. É uma daquelas pequenininhas que você come com casca e tudo, sabe? Uhum. Ela precisa de um vaso maior também, que a gente comprou ela e ainda não conseguiu mudar de vaso. E outra berinjela, que foi a que passou o maior sufoco nessa semana aí. A gente teve uns dias quentes e a gente acabou não regando ela porque choveu também, né? Daí a gente achou que não precisava regar a horta e tal. Mas no vaso não pega tanta água quanto pega no chão, né? Uhum. Então não foi suficiente para ela. Tem que dar uma podada nela e ver se sobrevive. Quem se lembra que a gente fez um vídeo uns tempos atrás mostrando plantando, né? Uhum. Essas plantinhas aqui no caixote. Sim. A gente mostrou qual é aquela muda T? Isso, muda T, fala em alemão, né? Fala no dialeto daqui, né? Não sei como é que é o alemão certo, né? Mas no dialeto do alemão que fala aqui, eles chamam de muda T. Seria tipo chá de mãe ou coisa assim. Algumas pessoas até falaram que, essa aí é a melissa, mas não é. A melissa eu tenho aqui também. Ela é diferente, ela tem a folha um pouco mais acinzentada que a melissa, o cheiro também é diferente.
Então não é melissa, é uma outra planta e eu só conheço esse nome em alemão. Nunca achei em livro medicinal assim. Mas pelo cheiro dela não resta dúvida de que é uma planta medicinal. E o formato da folha é bem parecido mesmo com o da melissa, então deve ser da mesma família, inclusive. E o vídeo que a gente fez plantando ela foi horta em pequenos espaços, né? Isso, esse caixotinho ele tá dando bem aqui. A única coisa é que as plantinhas, né, as saladas que a gente plantou não cresceram muito. Eu acho também que porque aqui pega muito sol. Então... Mas mesmo pequenininha dá pra aproveitar as folhas, né? Sim, a gente ontem mesmo colheu um pezinho de alface daqui e estamos comendo lá. E aí tem essa parte aqui de cima também dos canteiros, né? Isso. Vamos subir o degrau. Subir o degrau gigante aí, aqui, ó. A gente tem que pular pra cima. Vai, sobe aí, amor. Vamos lá. Essa é a técnica. A gente já plantou várias plantas aqui. Tinha até um alho plantado aqui que não deu certo, porque ele, durante o inverno, mais ou menos até aqui assim, ó, ele não pega nada de sol. Ele foi 100% de sombra o dia inteiro. E a gente não sabia disso, né? A gente plantou várias coisas, nem tudo nós ficamos atentos de colher. Teve tomate aqui e tal, teve um pouquinho de tomate que a gente acabou perdendo, porque perdeu o dia da colheita. Por ele ser um canteiro mais pra cima aqui, a gente acaba não vindo todos os dias, né? Vem quando precisa regar, mas só isso. E isso quando não rega lá de baixo, com a mangueira espirrando. Então, provavelmente aqui nós vamos passar a plantar mais flores e menos hortaliças, assim. Se plantar hortaliças, aquelas de ciclo um pouquinho mais... que a gente não precisa estar todo dia em cima, sabe? Ele nasceu aqui umas cenouras, que a gente tinha semeado e agora nasceu... Até achei que não ia nascer e depois nasceu umas poucas, assim. E aqui nós plantamos 2 pés de abobrinha. E tem aqui ainda 2 repolho roxo, que vieram do inverno. Ali tem, o que eu tava falando da melissa, né? Esse é um pezinho de melissa, eu podei ele, que ele tava bem feio. Ah, ele tá brotando aos poucos. Tem essas flores aí, que parece um algodão. Exato, essa flor aqui, ela é chamada de crista de galo, né? Porque parece a crista do galo em cima, assim, ó. Essa parte aqui dela. O nome dela é celósia. Esse acho que é o nome científico, sei lá, o nome correto dela é celósia. O nome popular que é crista de galo. Aqui a gente também tem mais pimentão. Inclusive já estão aqui com os pimentõezinhos crescendo. Esse também é do pimentão grande. As babosas ali, grandonas também. A gente até fez um vídeo no canal aqui sobre as babosas, que o pessoal gostou bastante. E utilizamos essas daqui para aparecer no vídeo. As babosas estavam embaixo da lantana, porque essa lantana que agora vocês estão vendo só lá, tá lá porque a gente podou. Mas ela tava por cima disso aqui tudo, ó. Aqui nosso pé de burrito, coitado, tava sufocado embaixo dela. Esse aqui é o burrito, é um outro chazinho que a gente usa muito para colocar no tererê. Que ele é mentoladinho, parece uma menta, mas ao mesmo tempo é diferente da menta. É muito bom, muito gostoso isso. E como eu falei para vocês sobre a tela que a gente utiliza para plantar o tomate, aqui tem um tomate que já bem grande encostado nela. Isso, exatamente. Essa daí já deu alguns frutos, a gente podou e aí ficou esses tomatinhos pequenos que estão crescendo aqui agora. Tá crescendo ali, aqui tem um cachinho que tem mais uns, ó. Aqui tem mais um repolho roxo. O repolho roxo ele ainda é uma planta que resiste bem assim ao calor. Mas eu acho que não compensa mais plantar daqui pra frente, porque eu observei que desde que esquentou, ele já diminuiu um monte o crescimento dele. Então, ele tá bem mais lento. E esses aqui são os brócolis remanescentes aí do nossos cultivos de inverno. No fundo tem a capuchinha também, crescendo. Isso. A capuchinha, ela não tá tão bonita agora, porque faz umas 2 semanas que a gente limpou esse canteiro, mexeu e a gente tirou as capuchinhas que estavam dentro do canteiro. Só que alguns baraços saíam, então acabou que aonde que ele ia pra fora, ele secou, né? Mas daqui a um tempo ela já vai estar bonita de novo. E aqui a gente tem um pé de erva moura, também conhecida como Maria Pretinha, que é uma plantinha que dá umas folhinhas, umas frutinhas roxas assim. Umas bolinhas pretas, né? Isso, umas bolinhas pretas. A gente deixa porque elas também podem, né? Ela também é uma planta boa, é uma planta medicinal. E também, assim como o caruru, tem a tendência de atrair para ela os bichinhos. A gente sempre encontra aí, olha, cheia de fede nela. E todos que estão nela estão deixando de atacar as nossas. Então, sempre é importante ter essas plantas no meio misturadas. E aqui, vamos por partes, porque essa planta tá dominando tudo. Mas aqui embaixo a gente tem a nossa lavanda, que podamos também. Ela tava aqui assim, ó, tudo isso aqui era lavanda. A gente deu uma podadinha nela.
Tá bem cheirosinha aqui. Só chegar perto e mexer nela que o cheirinho já sobe. Eu Bem gosto gostoso. bastante da lavanda, porque ela sai umas florzinhas bem roxas e fica em pezinho assim, né? Sim, aham. Eu acho ela bem bonitinha. Bem bonitinha. E ela tem micro florzinhas aqui, ó. Ela não é só essa flor aqui de cima, não. Ela tá cheia de florzinhas na lateral. A gente sempre vê as abelhinhas ao redor dela também. E outro lugar que as abelhas amam, e que eu amo também. Essa planta gigante. Nosso pezão aqui de... Bom, ele tem vários nomes, né? Manjericão cravo, ou alfavaca cravo, que é o que eu conheço. Mas também tem gente que chama de manjericão doce, né? Você esmaga assim a folha, é uma mistura de cheiro de manjericão com aquele cheirinho do cravo da Índia, sabe? Então por isso que eu acho que ele tem esse nome de manjericão cravo. E ele pode ser usado como chá, no caso, né? Chá da planta fresca, assim. É anti-inflamatório, né? Muito bom. E também a gente secando ela, né? As folhas, as flores, secando, desidratando e moendo, vira um temperinho maravilhoso pra gente usar na comida. Nossa, eu peguei na planta aqui e cheirei minha mão, ela é bem cheirosa mesmo. Bem cheirosa. Tem cheiro de cravo mais adocicado, né? Talvez por causa desse cheiro adocicado que seja também chamado de manjericão doce, né? Mas não é um efeito tipo da estévia que vai adoçar a comida, não. Mas dá um temperinho bom, inclusive pra temperar salada, pra temperar carnes. Ali que a gente deixou de mostrar também. Verdade, a gente foi vindo rodando por fora e os do meio faltou, aqueles dois ali, então esse daqui é a visão aérea, a parte de cima de todo o espaço que a gente tem aqui, o nosso quintal. Isso. E as plantas que temos plantadas aqui. Exatamente, uma visão geral. Esse daqui, principalmente, ele não tá numa fase assim tão bonita, né? Porque as plantas já estão meio que terminando o ciclo. Mas é bonito também, porque logo, logo vai ter muito alimento saindo daqui. Isso aqui são as cebolas de cabeça que a gente plantou. Então, algumas delas aqui, ó, já tá secando, já tá terminando, né? Esse grandão aqui também bem bonito é o pé de curry. Ele tem um cheiro muito parecido com o daquele tempero indiano que a gente encontra nas lojas de produtos naturais, só que em forma de planta, porque aquele tempero lá, que a gente compra pronto, ele é uma mistura de vários ingredientes, né, pra chegar naquele tempero. E esse daqui tem o cheirinho certinho daquilo lá. Eu achei muito interessante quando eu conheci. Ali é do lado é o que? Cebolinhas? Isso, essas caidinhas aqui, porque também já tá na hora de colher, são cebolas daquelas... A minha mãe chama de cebola família. Ela dá um monte de cebolinha assim junta, ficam bem pequenininhas, é para fazer conserva. Então precisa colher, limpar e já fazer a conserva. Daí tô aguardando o tempo de fazer isso. E aqui temos abobrinha também. Abobrinha, vocês vão achar que é muita abobrinha, mas é que a abobrinha é a coisa que uma dos legumes que a gente mais come, assim. Então a gente queria conseguir produzir e nem sempre dá certo, então a gente vai plantando mais o pessoal deve pés, né? O pessoal deve estar se perguntando por que a gente coloca tanta madeira assim nos canteiros, né? Ah, é verdade. Isso é por causa dos nossos peludos, nossos gatinhos. Quando a gente tinha bastante grama seca, a gente fazia uma cobertura de grama seca e eles não mexiam. Mas agora a gente acabou ficando sem a grama e já estamos, mais de um mês sem ter grama. E aí a gente começou a usar a serragem, mas na serragem eles mexem. E algumas coisas, tipo, por exemplo, a cebola ali, a gente não colocou a cobertura ainda, depois que refez, né? Colocou mais substrato. Eles vão querer cavocar e fazer as necessidades deles. Então a gente coloca essas madeiras pra impedir eles de acessar. E funciona bem. E tem dado muito certo, né? Sim. Porque eles pararam de querer entrar aqui, né? Só os galhos mesmo evita de eles ter acesso ao canteiro. Sim, então... que eles querem ir num lugar assim, que eles têm espaço, né? Então isso aí limita. A gente já usava isso quando semeava. Aí precisa deixar a terra descoberta, usava os galhos para eles não irem. E aqui no canto, ali são mais cebolas de cabeça, né? Estão crescendo ainda. E aqui a gente tem a nossa beterraba gigante. Ela tá crescendo muito. E a gente vai deixar ela para colher sementes. Queremos colher sementes dessa beterraba. Teve um vídeo que a gente falou sobre isso e alguém comentou: eu fico insegura de... Algo assim, não lembro exatamente o teor do comentário, mas a pessoa ficava, assim, com receio de colher sementes do que ela plantou, sabe? E eu acho que a gente não deve ter esse receio. Pelo contrário, as sementes daquilo que a gente planta que vão ter a melhor qualidade para o nosso local, para o nosso clima, né? A gente não pode ficar na dependência de sempre comprar a semente lá de pacotinho, vinda da indústria, que foi produzida num clima que a gente nem sabe como é que é.
Aí às vezes você planta, não dá tão certo no primeiro ano, e no segundo ano pode dar, quando você plantar as suas sementes, pode dar muito melhor. E aí, pessoal, quero saber agora de vocês, o que vocês acharam aí do nosso espaço? Era o que vocês estavam esperando? Nesse vídeo a gente mostrou todas as plantas que temos aqui no quintal. E aí eu espero que vocês possam ter gostado, né? De tudo que viu agora nesse vídeo. Isso. Talvez a gente possa ter, né, esquecido de uma ou outra que também, senão ia ficar muito grande. Mas a gente, de forma geral, mostrou tudinho. Nós estamos pensando aqui de gravar outros vídeos de tour. Nesse vídeo a gente está gravando na estação da primavera, mas podemos também gravar na estação do verão, do outono. Isso, se vocês realmente quiserem assistir esse tipo de vídeo aqui no canal. Isso, exatamente, que é vocês que mandam aí. A gente está gravando porque realmente teve bastante pedido. Então, esse canal aqui é uma comunidade, né? Vocês dão feedback pra gente e a gente mostra tudo que a gente tem aqui no nosso quintal, como foi nesse tour. E, enfim, eu quero aproveitar também, né? Como a gente atende aos pedidos, a gente recebeu um pedido muito especial da Letiane, lá de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Ela disse que gosta muito de assistir os vídeos e assiste sempre com os 2 filhinhos dela junto, que eles gostam de assistir também. E ela pediu pra mandar um abraço pra eles, então a gente vai mandar um abração pra Isabelle e pro Dudu. A gente fica muito feliz de ver pessoas que estão gostando do nosso trabalho, né? Sim, com certeza. E saber que o nosso trabalho está sendo útil de alguma forma, né? Tá servindo de inspiração. Nem que não seja, às vezes, uma questão de conhecimento técnico, né? Mas que tá servindo de inspiração. Acho que isso é o principal. Pessoas inspiram pessoas e pessoas se conectam com pessoas. E é isso que a gente quer. Estabelecer aí essa conexão com todos vocês, compartilhando um pouco da nossa rotina e poder assim servir de inspiração para que vocês também possam aí fazer pequenas transformações na vida de vocês com o passar do tempo. Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte dessa comunidade. E se você gostaria de ver algum assunto aqui no canal diferente, que a gente não falou, queira ver mais sobre uma planta ou tem alguma dúvida, deixa nos comentários, que o que a gente não consegue responder via comentários e possa ser um assunto interessante para todos, né? A gente também grava em formato de vídeo a resposta. Ficamos aguardando vocês aqui para o nosso próximo vídeo e também aí no campo dos comentários para a gente trocar experiências. Tchau, tchau! Abração, pessoal! Um abraço, galera! Valeu!